A lenda da Black Volga é uma das mais aterrorizantes do leste europeu, surgindo principalmente na Polônia e na União Soviética entre as décadas de 1960 e 1980. Essa história mistura paranoia, mistério e desaparecimentos inexplicáveis, tornando-se uma das creepypastas mais antigas da era moderna. O terror sobre rodas. A maldição do Black Volga. Na Polônia dos anos 1960, um boato começou a se espalhar pelas ruas. Uma misteriosa limusine Volga preta, de aparência impecável e janelas escurecidas, estava sendo usada para sequestrar pessoas, especialmente crianças e jovens. Diziam que aqueles que fossem levados pelo carro jamais eram vistos novamente. Havia muitos rumores sobre quem dirigia o Black Volga. Alguns acreditavam que eram agentes da KGB, sequestrando pessoas para experimentos secretos. Outros diziam que eram sacerdotes satânicos ou mesmo vampiros que precisavam de sangue fresco. Mas a versão mais assustadora era que o próprio diabo dirigia o carro, ou que criaturas demoníacas possuíam os motoristas. Os relatos tinham algo em comum. O carro sempre aparecia de repente, sem som, como se flutuasse sobre o asfalto. Testemunhas diziam que os faróis do Black Volga brilhavam de maneira estranha. Alguns afirmavam que eram vermelhos como fogo, outros diziam que piscavam um branco fantasmagórico. Se alguém tivesse o azar de ver o carro parar ao seu lado e uma das portas se abrir, era tarde demais. O pacto sombrio. Diziam que os motoristas do Black Volga tinham olhos negros como carvão e que usavam luvas brancas imaculadas. Quando perguntavam algo, normalmente sobre um endereço ou pedindo informações, quem respondesse era marcado para morrer. A única forma de escapar era recusar-se a falar e imediatamente fazer o sinal da cruz, ou dizer uma frase específica que poucos conheciam: "Não pertenço a você." Qualquer outra resposta era o suficiente para ser capturado. Os corpos das vítimas nunca eram encontrados, mas rumores falavam de rituais sombrios, onde o sangue das crianças era usado para prolongar a vida de figuras poderosas. Outras versões diziam que os órgãos dos sequestrados eram extraídos para serem vendidos em mercados negros da Europa. O último caso, nos anos 80, os boatos sobre o Black Volga começaram a diminuir, mas um último caso ainda aterroriza a Polônia. Em 1983, um garoto chamado Piotr Kowalski, de 12 anos, estava voltando da escola quando contou à mãe que um carro preto o seguira por várias ruas. Ele disse que um homem de rosto pálido e olhos escuros tentou chamá-lo, mas Piotr fugiu antes que o carro pudesse alcançá-lo. Naquela mesma noite, Piotr desapareceu sem deixar rastros. A polícia investigou, mas não encontrou nada. Algumas testemunhas disseram que viram um carro preto sem placas rondando a vizinhança, mas nenhuma evidência foi encontrada. O caso foi arquivado. Mas até hoje, algumas pessoas afirmam que, nas noites mais silenciosas, ainda podem ver um Black Volga rodando pelas ruas, esperando por sua próxima vítima. E então, você teria coragem de andar sozinho à noite, sabendo que o Black Volga ainda pode estar por aí? Talvez ele esteja apenas esperando a próxima vítima. Se gostou dessa história, não esqueça de deixar seu like e comentar aqui embaixo o que achou. Você já conhecia essa lenda? Tem alguma outra história assustadora que quer ver no canal? Sua participação é muito importante. E se ainda quiser sentir mais arrepios, confira essas outras histórias aterrorizantes que separei para você aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma história sombria. Até a próxima, se você sobreviver até lá.